Olá! Vamos continuar a falar sobre o Framework Collections? Bom, deve estar um pouco já cansado, né? Mas para você ver a quantidade de classes que compõem este framework, né? Devido à sua abrangência. Bom, mas este será o último vídeo sobre o framework. Embora nós tenhamos mais classes que não conversamos a respeito, aqui nós já tivemos a ideia principal, que é a composição de interfaces, classes abstratas e classes concretas para representar, para modelar dinamicamente, modelar, né, um mundo ali com tanta variedade. Bom, aqui neste vídeo, para compreender a última etapa, as últimas classes que nós vamos conversar sobre o Framework Collection, é importante nós conhecermos uma relação que é a relação de mapeamento. A relação de mapeamento acontece quando nós atribuímos uma chave a um valor. Nesse caso aqui da orientação a objetos, pode ser uma chave, aqui numérica, a um determinado objeto do nosso conjunto, de tal forma que a chave deve ser única, né, frente aos objetos que pertencem ao conjunto que nós queremos mapear, aos objetos que nós queremos mapear da nossa coleção. Assim, tomamos como, por exemplo, nessa relação aqui entre chave e objetos, o número 1 ele mapeia para o objeto João Delfino, o número 3 para Claudinei Silva e o número 2 mapeia para o objeto Maria do Carmo. Bom, é importante manter esse relacionamento dinamicamente, né? E em determinado momento pode ser que as chaves alterem a relação entre chaves e valores, né? Mas é possível mapear isto e a gente tem uma forma de representar, que é através dos objetos, né? Das classes que implementam a interface map. O map, então, ele representa uma lista de pares de registros, onde cada par de registro possui uma chave ligada a um valor, ou seja, aqui no caso da orientação a objetos, a um objeto. Bom, e por conta disso, né, nós temos valores que mapeiam um objeto, nós não podemos ter chaves duplicadas. Então, tomamos aqui como exemplo, nós temos o conjunto de chaves sendo 1, 2, 3. E os objetos que estão sendo mapeados, né? João Delfino, Maria do Carmo e Claudinei. E existe essa relação que a gente já comentou, né? Entre a chave e o objeto. E é isso que nós queremos representar, essa relação da chave com o valor, o objeto. E fazemos isso por meio das implementações da interface map. Bom, antes de falar das implementações, vamos falar sobre o que a interface map define. Bom, aqui não estou listando todas as operações, mas algumas que é importante para você conhecer. Como nós vamos trabalhar com uma coleção, né, em que vai haver esse mapeamento entre o valor, né, a chave, e o valor, que é o objeto, né, nós vamos, quando inserir um objeto, nós precisamos informar, então, essa duplinha. Chave, objeto. Bom, então, aqui nós temos o método put. O método put, ele coloca para uma determinada chave, a relação com um determinado objeto. Por all, significa pegar todos esses mapeamentos chave, objetos de um outro map e inserir no map que está recebendo a requisição do put all. Remove, passando uma chave, né? Então, ele vai remover aquela associação chave e objeto que está guardado dentro desse objeto map. O get vai obter o valor, o objeto a qual a chave está ligada, né? Então, neste caso aqui, se eu disser, me dê o objeto cuja chave é 2, ele vai retornar Maria do Carmo. Contains que vai nos dizer se a chave está sendo usada. Então, tomamos esse exemplo, né? O número 3 retornar verdadeiro, porque a chave está sendo usada. Agora, para o número 4, a chave não está sendo usada, então vai retornar falso.
E também podemos verificar se contém o valor, né? Se existe uma relação chave-valor para um determinado valor. Então, eu informo qual é o objeto. Considerando aqui os valores, né? João Delfino, ele vai, se eu perguntar, né? O contens value e contens value João Delfino, ele vai retornar true, porque existe uma relação aqui entre uma chave e um valor do João Delfino. Agora, se a gente fizesse um objeto aqui, Pedro, né, Pedro Barreto, né, não existe uma relação de chave com Pedro Barreto, então ele retornaria false. Bom, também podemos obter o conjunto de chaves que estão sendo utilizadas. Então, quando nós pedimos keyset, né, é um conjunto de chaves aqui que estão sendo utilizadas. Então, no caso desse exemplo, vai retornar 1, 2, 3. E por que um set? Né? Lembrando, o set não permite objetos repetidos, né? Duplicados. Então, por isso que ele acaba retornando um set. O método entrySet vai me retornar, então, um objeto do tipo set, que é a relação, né? Então, embora seja um conjunto set, mas que vai criar uma relação aqui entre essas relações de chave com valor. E por último, né, a values, que me retorna todos os objetos, valores da minha coleção. Então, se eu pedir para retornar o values desse exemplo aqui, eu vou ter uma coleção com objetos João, Maria e Claudinei. Bom, observe que o map ele exige que uma chave esteja ligada a um objeto. Ou seja, duas chaves, uma chave não pode estar ligada a dois objetos ao mesmo tempo, mas duas chaves podem estar ligadas ao mesmo objeto. Estamos compreendidos? Então, por isso que desta forma, values nos retorna um objeto do tipo collection. E, além disso, é importante salientar que a interface map, como vocês podem observar pela figura aqui, ela não estende a interface collection, né? Embora não estenda a interface collection, como faz list, como faz set, né? Como faz queue, né? O map, pertence ao framework collections. Em relação às implementações de map, bom, a primeira que nós vamos ver é o hash map. Bom, ele vai representar então essas coleções, né, de relação chave e valores, né, em que chaves então são associadas a valores específicos. Bom, e por que hash map? Porque o hash aqui vai ser utilizado, é a forma que vai ser utilizada para guardar as chaves dentro do objeto, né? E isso vai também nos dizer sobre algumas propriedades dessa classe, como velocidade de desempenho, de realização de ações e também sobre o ordenamento. Bom, no caso da hash map, os elementos eles não ficam ordenados, ok? E permite apenas uma chave nula. Então, é possível associar uma chave nula a um objeto, ok? E uma determinada chave a um objeto nulo, quantas vezes você quiser relacionar uma determinada chave com objetos nulos, né? Então, observe bem, chave nula apenas para um objeto. Agora, as chaves podem apontar para quantos vocês desejarem, quanto for necessário, para objetos valores nulos. Bom, e outra característica é que ela não é sincronizada, portanto, não se deve utilizá-la a hashmap em programas, né, escritos para funcionar em ambientes concorrentes, né, para acesso concorrentes. A outra implementação é a hashtable, que ela possui semelhanças, né, com a hashmap, entretanto, a forma interna de estruturação é um pouco diferente, porque ela vai permitir a sincronização, ou seja, podemos usar hashtable em acessos concorrentes. Então, hashtable ela representa coleções em que chaves são associadas a valores específicos, mas ela não vai permitir chaves com valores nulos. Okay? Então, não permite chaves e nem valores nulos. E
em relação à HashMap e à HashTable, sugere-se o uso da HashMap no lugar da HashTable, principalmente nas novas aplicações. Uma por questões de desempenho, garantir o acesso concorrente exige recursos computacionais, então a HashMap fica um desempenho melhor. E a outra é a TreeMap, que ela também vai fazer o mapeamento de valores, de chaves a valores, chaves a objetos, Entretanto, ela vai guardar o ordenamento das chaves. Assim, a TreeMap ela é um mapa classificado e internamente ela é representada por uma árvore. E por conta de representar uma árvore, ela consegue manter ou a ordem natural dos dados, que seria aquela de inserção, no caso, por exemplo, do equals, ou a sobrescrita do critério, conforme a sobrescrita do critério equals da classe que eu estou inserindo nesse mapeamento, ou então utilizando um objeto da classe que implementa a interface comparator. Então é possível a nós criarmos um objeto comparador e utilizá-lo para o ordenamento das chaves na TreeMap. Bom, espero que vocês tenham compreendido o objetivo da map, que é utilizada para relacionar um valor a um objeto, uma chave a um objeto, e as diferenças entre algumas de suas implementações, que permite, então, utilizar ou não em acesso sincronizado, em acesso concorrente, ou então o ordenamento ou não à medida que nós vamos inserindo seus elementos no objeto de mapeamento.